Por que eu tomo mate? E o que isso tem a ver com as minhas raízes musicais, com quem eu sou na bateria, como músico, como pessoa, como ser humano, como cidadão aí na sociedade. Então nesse vídeo de hoje eu não vou tocar nada na bateria, vai ser mais um vídeo batendo um papo, será um pequeno pensamento e talvez possa servir de inspiração a vocês aí, para que vocês mantenham o trilho e se mantenham na rota musical do que vocês acreditam, expandindo o conhecimento, mas sem perder a essência de quem vocês são, tá bom? Eu me chamo Bruno Tesser, eu sou do Rio Grande do Sul, nascido em Alegrete, que é uma cidade fronteiriça lá do Rio Grande do Sul, muito próximo da Argentina, com hábitos bem próximos dos castelhanos lá, nossos irmãos, e cresci em Santa Maria, que é uma cidade bem no centro do estado lá. Fui mais ou menos com 1 ano e pouco de idade para Santa Maria, onde eu cresci e onde eu formei toda a minha base humana e cultural, e também lá que eu comecei a tocar bateria. No Instagram, direto eu tô tomando mate, posto alguma coisa nos stories com mate na mão, e bastante gente vem falar, mas de novo tomando mate, não sei o que, é um hábito diário, praticamente diário que eu tenho. É um hábito que eu aprendi com meu pai, é um hábito que eu aprendi com os meus parentes lá, especialmente do Alegrete também. E é um hábito que eu reforcei muito ao vir para São Paulo. Eu já tomava no Rio Grande do Sul, mas quando eu vim para São Paulo com uns 20 anos mais ou menos, eu tornei o mate o meu companheiro diário, onde eu conseguia meditar sobre as minhas coisas, sobre meus estudos, sobre o que eu ia fazer da minha vida, para onde eu iria. Eu vim para São Paulo já para tentar uma vida como músico, já tinha estudado muito lá em Santa Maria, estava tocando bastante, vim para cá para me encontrar musicalmente e buscar novos rumos. Eu estava bem pirado, e bem pirado no melhor sentido, assim, eu estava bem apaixonado pela música instrumental, tanto jazz quanto a música instrumental brasileira. Eu cheguei aqui em São Paulo e entrei de cabeça nesse lance da música instrumental, o que foi maravilhoso para mim. No Rio Grande do Sul eu tocava muito rock, o começo mesmo era basicamente rock, fosse rock nacional dos anos 80, tinha uma banda com meu irmão, Pedro, onde a gente tocava algumas coisas do Barão Vermelho, coisas assim. Isso eu devia ter uns 13, 14 anos. Quando eu fiz uns 15, 16, eu encontrei uma turma que era uma turma com quem eu tinha bastante afinidade, tanto pessoal quanto musical, e a gente começou a tocar uns rocks. E tocava uns punk da época, uns hardcore, tocava uns Ramones, tocava uns AC/DC, tocava uns que mais? Uns Green Day, tocava uns Misfits, tocava diversas coisas assim. Daí eu fui tocando, tive outras bandas também, algumas mais pesadas, tocando umas coisas de new metal, tipo Korn, Limp Bizkit, bandas assim. Toquei numas bandas mais de hardcore, mais tive a Comissário Silas, que era uma banda que era de música, que era de músicas próprias, onde a gente tocava mais esse hardcore mais rápido, assim, como se fosse um hardcore melódico, né? E daí tive outras vivências também, tocando baile, tocando música brasileira. Daí comecei a expandir conforme fui me tornando um baterista mais próximo de ser um baterista profissional, lá pelos meus 17 anos, 16, 17. Comecei a tocar várias paradas mais da profissão da música mesmo, festivais gauchescos. Daí comecei a tocar de tudo lá, tocava uns rock mais groovado, tipo uns Lenny Kravitz, umas paradas assim. E sempre tive meio que esse meu carimbo, que era de rock mais, de tocar mais pra fora, mais com energia. Vim pra São Paulo e abracei bastante o lance da música instrumental e tive que entrar de cabeça, porque especialmente o lance da música instrumental, eu acho que em todos os instrumentos, mas na batera, existe uma diferença muito grande de como tocar o instrumento no sentido de cada toque mesmo, como tirar som do instrumento. A gente tem que controlar muito a dinâmica. Então no rock, em Santa Maria, eu lembro que eu tocava sempre na dinâmica o mais forte que eu conseguisse. Tinha até um estúdio lá que a gente ensaiava, que era a gente e uma outra banda, e teve muita banda, tinha muita banda na cidade, ainda tem, eu acredito. E daí os caras do estúdio falaram: vocês são duas bandas mais que tocam mais alto aqui, porque era sempre tirar o máximo de som. Eu adorava o John Bonham, tinha os negócios do Dave Grohl com Nirvana, era tudo na porradaria. E eu tentava sempre tocar o mais forte que eu conseguisse, que era a sonoridade que eu estava buscando na época. Chegando aqui, eu tive que adaptar muito a mão mesmo, a maneira de encarar um instrumento, a maneira de sentar e tocar. E por isso
eu deixei um pouco de lado as coisas de tocar mais pra fora, de tirar mais som do instrumento, que eu não me arrependo, porque eu realmente acho que são mundos bem diferentes, onde a gente precisa, às vezes, deixar um pouco de lado alguma coisa pra realmente entender profundamente, fisicamente também, como executar determinadas coisas com outro tipo de expressão no instrumento. Passado isso, eu comecei a voltar e tocar mais outras coisas também. Me permiti tocar algumas coisas mais pra fora, outros tipos de som novamente, e especialmente quando eu tava na faculdade, talvez pelo 3º ano da faculdade, já devia ter meus 30 anos, e eu tava na ânsia eu fiz uma faculdade de composição no Souza Lima, eu tava na ânsia, assim, de começar a compor mais. Eu já tocava com vários artistas aqui de São Paulo de música instrumental, tipo Michel Leme, Marcos Paiva, tocava em big bands, tocava com muita gente, tocava com diversos músicos de jazz e música instrumental aqui de São Paulo, desde big bands até Michel Leme, Marcos Paiva, Jorginho Neto, diversos trabalhos. E eu me sentia meio acuado para tentar compor alguma coisa que fosse, tipo, quem sou eu para querer compor um samba instrumental ou um jazz, por exemplo, ouvindo todos os grandes compositores e instrumentistas e músicos de jazz e música instrumental, e também meus colegas com quem eu estava tocando, que são grandes músicos, que estavam trazendo músicas maravilhosas para tocar. E daí, a minha maneira de conseguir botar para fora algo foi quando eu assumi, então, para eu fazer para eu começar a compor e fazer o meu primeiro trabalho com composições minhas, ou eu tive essa sacada que o lance seria eu fazer dentro da minha onda original lá. Então, o que eu fiz? Eu comecei a compor músicas pensando no hardcore, pensando no rock, pensando numas coisas. Tinha uma banda chamada Fantomas, que é do Mike Patton, que é uma banda bem experimental, assim, bem louca. Tinha o Mr. Bungle também. O Fantomas tem uns lances meio de trilha de cinema, assim, uns lances só de efeitos. Então eu pensei, eu vou voltar pra lá, beber daquela fonte e misturar com as coisas que eu tenho feito desde esses, sei lá, 6, 7 anos que eu já estava em São Paulo. E aí que me deu o estalo, eu comecei a pôr pra fora e comecei a compor bastante. E esse material acabou virando o meu primeiro projeto, que não é solo, porque é uma banda, mas o primeiro projeto que eu encabecei com composições minhas, que se chama Bronco Trio. No começo eu criei com meu amigo Mário Albino e Canel Ramos, foi a primeira formação, e foi o jeito de eu pôr pra fora algumas composições sem estar me comparando com os caras que eram do jazz, que eram da música instrumental. Então, foi um jeito de eu conseguir pôr pra fora, foi eu voltar para minhas origens. E aqui que entra o lance do mate, o lance das nossas origens. Então, muitas vezes, se a gente tá meio travado e sem saber para onde ir, às vezes é olhar lá para trás, reencontrar coisas do passado, reencontrar coisas que são realmente profundas na gente, pra gente misturar com outras coisas e aí sim conseguir se expressar. Eu acho que também vale a pena a gente não ficar caçando muitas influências de muitas e muitas pessoas diferentes, ou então tem uma moda X no mundo da bateria que tá rolando, a gente ir muito de cabeça atrás, vale a pena, óbvio, a gente pesquisar diversas coisas. Mas o quanto antes a gente aceitar quem a gente é, qual é a nossa essência, e a partir disso a gente aprofundar e abrir, ampliar nossos horizontes, ótimo, mas eu acho que a gente não precisa perder quem a gente é de verdade lá no fundo, e a gente não consegue, na verdade, fugir disso. Então, quanto antes a gente aceitar, às vezes, até alguns defeitos nossos, como sendo nossas características particulares, talvez seja melhor para nossa saúde mental, para nossa carreira musical, inclusive. Então, se tá chegando aqui no canal agora, eu me chamo Bruno Tessel, esse é o canal muito sobre bateria, eu tô postando vídeo todas as segundas, tem vários vídeos de aulas mesmo, onde eu tô ensinando coisas na bateria. Esse é o primeiro que eu tô gravando apenas conversando com você. Então, mas eu tô trocando muita ideia com o pessoal que tá escrevendo no chat, então se tu tem alguma dúvida, se tem uma opinião sobre isso, se tu acha que é legal, acha que não é, quais são os perigos disso que eu tô expondo aqui, converse, porque eu tô aprendendo muito também com as trocas que estão rolando nos chats. E também fique ligados que eu tô lançando esse projeto, o Bronco Trio, que eu mencionei no vídeo, eu tô lançando agora o primeiro single em novembro de 2025. Então, se tu tá vendo antes disso, o single tá saindo por agora. Se tá vendo depois, o single e talvez o disco todo já tenha saído. Esse projeto Bronco Trio é um projeto do meu coração que eu amo muito mesmo, por ter sido esse primeiro projeto que eu botei pra fora e porque é um som que eu acredito muito, que tem muita personalidade. Apesar de ter sido meu primeiro projeto com composições próprias, depois eu montei o Bruno Tessel Quinteto, que já tem um disco lançado, que se chama Adelante, que foi o projeto que eu mais rodei por aí durante esse tempo todo, e finalmente agora, depois de muitos anos de existência, está saindo esse primeiro material gravado, que será lançado como álbum mesmo, do Bronco Trio, com Igor Bolos na guitarra e Mário Albino no baixo. Então é isso, um abraço aí, vamos em frente.